Empreendedores e empresários, sejam todos muito bem-vindos à 7ª lição das nossas lições semanais. Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre tráfego, conversão e funis. E também vai falar sobre canais, né, que já entra dentro de funis, tanto canais de aquisição, retenção, canais de multiplicação, canais de nutrição, né? Mas a gente vai ficar em cima desse pilar, desses três pontos, né? Dessa tríade: tráfego, funil e conversão. E, pessoal, basicamente nessa aula a gente vai falar o que é marketing, tá? Então, quando a gente fala desse triângulo que é funil, conversão e tráfego, a gente está falando o que muita gente diz ser marketing. A gente já viu lá na lição 2 que marketing na verdade não é isso, né? A gente viu qual é o significado de mercadologia, viu que realmente é marketing na lição 2, mas aqui a gente está falando o que é marketing numa linguagem mais palpável, digamos assim, numa linguagem mais prática, tá? E quando a gente vai para essa linguagem mais palpável, nessa linguagem mais prática do que é marketing, a gente pode dividir isso em duas grandes partes, em dois grandes mundos, em duas grandes categorias, duas grandes vias, por assim dizer, tá? E essas vias são as duas grandes vias do marketing são branding e marketing direto, ou marketing de resposta direta. Primeiro, falando de branding. Branding é tudo aquilo relacionado aos elementos da marca, a estética, aos elementos de impacto na comunicação, que seja um impacto na comunicação visual, auditiva, sensorial, até mesmo olfativa. São esses elementos do campo mais subjetivo da publicidade e da propaganda. E quando a gente fala desse segundo tipo de marketing, que é o marketing de resposta direta, a gente está falando dos elementos mais objetivos. Como o próprio nome diz, é um marketing de resposta direta. Ou seja, tudo que a gente faz tem uma resposta objetiva. Vamos lá, quando a gente cria um logo da marca, né, as pessoas podem dizer se esse logo é bom ou ruim, se ele é bonito ou feio, se ele representa determinados valores ou não. Isso a gente faz perguntando para as pessoas e elas nos dizem. Mas isso tudo são opiniões, né? A gente faz a logo de uma marca para que as pessoas se identifiquem com aquilo. Mas no fundo, as ações de marketing de uma empresa faz para que a pessoa compre o produto, né? Para distribuir esse produto e para que a pessoa compre o produto. Lógico, existe um processo psicológico, por isso é necessário esses elementos de tipo subjetivo dentro da comunicação. Por isso que existe o branding, para tratar dessas coisas. Mas, quando a gente fala de marketing de resposta direta, a gente está falando de todos os elementos em que a gente faz uma comunicação, a gente faz uma ação e a gente recebe uma resposta imediata nela. Então, quando a gente está falando de marketing de resposta direta, a gente está falando de tudo que é mensurável. Tudo que é objetivo. E como o próprio nome diz, tudo que tem uma resposta. Ou seja, se eu fiz um anúncio, essa pessoa clicou no anúncio e eu consigo ver que X pessoas viram o anúncio, Y pessoas clicaram no anúncio, isso é resposta direta. Porque o clique dentro da plataforma lá do Meta, por exemplo, é uma resposta direta. Se eu envio um e-mail para essa pessoa me responde o e-mail, é uma resposta, não é?
essa pessoa abre o e-mail e tem como eu saber que essa pessoa abriu o e-mail, é uma resposta que eu tenho das ações que eu estou tendo. Então isso tudo enquadra dentro do que a gente está chamando aqui de marketing de resposta direta. Perfeito? A gente tem existe esse retorno. E para estudar melhor sobre... e quando a gente está falando desse trio aqui, que a gente iniciou falando de funil, tráfego e conversão, a gente vai falar nessa aula só de marketing de resposta direta. Tá? A gente não vai tratar nada relacionado a branding, isso dá uma outra aula, beleza? Então quando a gente entende que a gente está tratando desse marketing de funil, tá? A gente também pode dar esse nome, digamos assim, marketing de funil. A gente divide o marketing em dois, em conversão e tráfego. Para o marketing de resposta direta só existe duas coisas. Só existe duas coisas. A gente divide o mundo do marketing de resposta direta em tráfego e em copy. Ou a gente pode falar conversão. Estou colocando aqui os dois como sinônimos, tá? Óbvio, são coisas completamente diferentes, mas no marketing de resposta direta só existe essas duas coisas: tráfego e copy, ou seja, tráfego e conversão. E a gente precisa ter muito bem esse conceito, né? Do que é tráfego e do que é conversão, do que é tráfego e do que é copy, tá? Até mesmo para a gente se situar na nossa equipe de marketing, para a gente se situar na nossa estratégia de marketing, para a gente poder contratar um gestor de tráfego, para a gente poder contratar um copywriter, para a gente poder contratar um estrategista, para a gente contratar um analista de infraestrutura, um gestor de automações, né? Para que a gente entenda como que esse jogo, como é que essa trama, como é que essa estratégia ela se junta, tá? Vamos lá, o que é tráfego? Tráfego é fluxo de pessoas, tipo, o tráfego de trânsito, né? Quando a gente está na rua e existe muito trânsito, muitos carros na rua, está com um tráfego alto na rua, digamos assim. Quando existem muitas pessoas andando na rua, tem muitas pessoas trafegando na rua, é um tráfego de pessoas. Ou seja, tráfego é esse movimento. Vamos botar aqui que tráfego é um movimento. Tráfego são pessoas se movimentando. São essas pessoas em movimento. E conversão, copy ou persuasão, é fazer essa pessoa sair do ambiente em que ela está para ir para outro ambiente. Um ambiente físico, um ambiente psicológico, a atenção. Eu preciso tirar a pessoa de um tráfego que ela estava para ir para outro tráfego. Compreendem? Isso que é conversão. Então, o tráfego é entender que as pessoas estão em algum lugar. Fazendo alguma coisa. E quando a gente fala de copy, de conversão, a gente está falando que essa pessoa ela tem que ir para outro lugar. Fazer outra coisa. Simples assim. E aí o que é a medida? A medida é eu saber quantas pessoas estavam nesse lugar anterior e quantas pessoas estão nesse novo lugar. Anterior, novo. E se eu divido uma por outra, eu tenho a minha taxa de conversão. Que é uma das métricas que mais se fala quando a gente fala de marketing de resposta direta.
qual que é a taxa de conversão, qual é a taxa de conversão do seu anúncio, qual é a taxa de conversão da sua página, qual é a taxa de conversão do seu e-mail, etc, etc, etc. É simplesmente isso. A gente reduziu aqui, vejam, isso é muito importante da gente entender. A gente reduziu aqui marketing em duas coisas: tráfego e conversão. Ponto. Acabou. Se a gente conseguir realmente entender que marketing é só isso, tráfego e conversão, a gente se fundamentou no que realmente importa. Porque a única coisa que importa é taxa de conversão. Lógico, né? Tem outros elementos. Não adianta só converter, eu tenho que converter com qualidade, né? Então aí vão existir outras métricas de sustentação dessa conversão. Porque não adianta eu estar convertendo ao longo do meu funil e chegar lá no final do funil e as pessoas estarem reembolsando, né? Estarem comprando e depois devolvendo o produto que a gente ofertou. Então precisa existir uma lógica, precisa existir uma qualidade nessa conversão, tá? Mas a gente está simplificando aqui para que a gente possa entender esses fundamentos, tá? Então, quando a gente fala, vamos escrever aqui de novo: tráfego. Vamos ficar um pouquinho mais nesses conceitos. E copy. Quando a gente fala de copy, a gente está falando de chamar a atenção. A gente está falando de persuasão. Em alguns casos, a gente pode estar falando de manipulação. A gente pode estar falando de propaganda. E existem muitos elementos de branding dentro disso tudo que a gente está falando. Lógico. Quando a gente está falando de tráfego, a gente está falando de onde nós vamos encontrar essas pessoas para chamar a atenção. A gente está falando de quando nós vamos falar com essas pessoas para mostrar essa mensagem, para chamar a atenção delas, porque, né, quando a gente está falando de persuasão, de propaganda, a gente está falando de uma mensagem. A gente está impactando essas pessoas com uma mensagem, correto? Então, onde que essas pessoas estão para serem impactadas? Quando que nós vamos impactar essas pessoas? E quem são essas pessoas? Né? Para quem que a gente está mostrando essa mensagem? Como que a gente vai mostrar essa mensagem? Essa mensagem vai ser uma imagem? Essa mensagem vai ser um vídeo? Essa mensagem vai ser um áudio? Essa mensagem ela vai ser 1:1, ela vai ser 3:4 formato, né? Essa mensagem ela vai estar ela vai ser uma propaganda que vai passar no celular ou ela vai estar num outdoor na rua? Qual que é o formato que essa mensagem vai aparecer para essa determinada pessoa, tá? Então aqui a gente vai colocando cada coisa no seu lugar, perfeito? E importante a gente ter em conta principalmente este onde, que é onde tudo começa. Que esse onde é o que a gente chama de canal. Perfeito? Que aqui a gente poderia dizer que a base do tráfego é canal, tá? A gente descobrir qual que é o melhor canal e a gente trabalhar em cima do canal, perfeito? É o primeiro princípio, vamos dizer assim. E quando a gente entende esses dois elementos, tráfego e copy, e a gente entende o que é a taxa de conversão e a gente entende o que é esse canal e a gente coloca essas unidades. Lembra que eu falei que marketing ele pode ser reduzido
a uma unidade. E essa unidade é tráfego mais copy. E se a gente tem várias dessas unidades, uma colada da outra, uma em cadeia da outra, a gente tem o que a gente chama de um funil. Compreende? Vamos lá. Uma unidade de marketing. Uma unidade de marketing é tráfego mais copy. Se eu tenho várias unidades de marketing em cadeia, o nome disso aqui é funil. Perfeito? E aí a gente tem que entender que um funil de marketing, ele se chama funil, e a gente normalmente representa ele dessa maneira, porque ele tem várias etapas, que são essas mesmas etapas, tá? São só maneiras diferentes de representar, e ao longo dessas etapas existe a taxa de conversão. Em cada etapa existe essa taxa, porque se perdem pessoas pelo caminho. E tá tudo certo, porque determinadas pessoas, porque existe falha no canal, porque existe falha na mensagem, porque existe uma qualificação de qualidade de quem que está passando através desse funil, através desses canais. Porque não basta ter uma taxa de conversão alta, precisa haver uma qualidade. Então só da gente fazer essa peneira, essa limpa, essa seleção em quem está passando, essa taxa de conversão vai diminuir, e a qualidade das pessoas que estão dentro do nosso funil, dentro dos nossos canais, ela melhora, tá? E aí entra em vários pormenores aqui que a gente não vai entrar, que por exemplo, não faz sentido a gente querer falar com todo mundo, porque por exemplo, falar com as pessoas custa, fazer um anúncio custa, mandar um e-mail custa, mandar uma mensagem de WhatsApp custa ferramentas, né? Custa créditos que você paga para essas operadoras, custa esforço das pessoas que trabalham. Então existe um custo em manter essas pessoas dentro do nosso funil. E a gente está buscando eficiência dentro de uma empresa, a gente está buscando eficácia, né? Então a gente quer manter essas taxas de conversão saudáveis, né? Vamos lá. E aí, aqui, pessoal, aqui eu já podia encerrar essa aula aqui, porque a gente já explicou, digamos assim, toda a funcionalidade de o que é tráfego, o que é conversão, o que é um funil e o que é um canal. O intuito dessa aula era a gente conseguir entender, mensurar, né, que existe um passo a passo, né, que existe esse fluxo contínuo em cadeia e tudo deve ser mensurado. A gente vai se aprofundar aqui mais em canais, né, dar aqui algumas dicas agora de como usufruir bem dos canais. O que são esses canais, né? Porque a grande questão de um funil de marketing, quando a gente está buscando, né, o objetivo de um funil de marketing é a conversão, lógico. Mas ao longo dessa primeira etapa aqui até essa última etapa aqui, vou botar 6, 7, 8, 12, 24, depende da complexidade do seu funil. Ao longo desse funil, ao longo dessas taxas de conversão, ao longo desses canais, a gente vai mudando de canais, né? Vamos pensar num processo de compra. Hoje em dia acontecem muitas compras na internet, né? Que você está navegando no Instagram, no Facebook, no YouTube, aparece um anúncio. E aí você é impactado por esse anúncio, você não clica. Aí depois aparece de novo um anúncio, aí você clica, aí você entra na página.
E aí você navega um pouquinho, vê as coisas, não faz nada, sai da página. Aí você viu esse anúncio no Facebook. De novo, lá no TikTok, ele vem te perturbar novamente. De um jeito diferente. Porque você já passou por uma etapa, né? De pessoas que viram o anúncio, para pessoas que clicaram no anúncio, para pessoas que entraram na página. Então você já está avançado no funil dessa empresa que está te impactando com o anúncio. E muitas vezes você nem sabe. E aí, você entrou dentro da página e aí, novamente, você foi impactado com um novo anúncio, com uma comunicação mais precisa em outro canal, em outra plataforma, né? A primeira vez que você viu o anúncio foi no YouTube, a segunda foi no TikTok. E aí, você entra na página e se cadastra. Coloca seu nome, e-mail e seu telefone. A partir desse momento, essa empresa começa a te enviar coisas. Te enviar mensagens por e-mail, te enviar notificações por WhatsApp, né? Ela já levou você para um novo canal, para um canal mais próximo. Compreendem? Que a grande questão aqui de um funil é que ao longo, à medida que a pessoa anda no funil, seja horizontalmente ou seja verticalmente, e indifere, são maneiras diferentes de representar a mesma coisa. A maneira que ela anda ao longo do seu funil, a gente tem que trazer a pessoa ou o lead, dê o nome que você quiser, para mais próximo. Por quê? Porque se a pessoa está mais próximo de nós, normalmente é mais barato falar com ela. Normalmente a taxa de conversão é maior. Normalmente ela está mais qualificada para comprar o nosso produto. Então, quando a gente fala de marketing, é a gente montar um grande esquema e dividir o nosso mercado. Lembra da lição número 2? Em que a gente foi seccionando o mercado? É isso que a gente tem que fazer aqui também. Seccionar o mercado ao longo do nosso funil. De maneira que o nosso TAM, por exemplo, que seja um objetivo da empresa impactar visualmente com um anúncio todas as pessoas desse mercado. É o TAM. Que seja o objetivo da nossa empresa no SAM do nosso mercado, a pessoa, todo o SAM do nosso mercado, clicar em algum anúncio. E que seja um objetivo da nossa empresa, todo o som do nosso mercado, entrar na nossa página. Lógico, não é exatamente assim, a gente não vai fazer isso nesse nível de detalhe que eu estou fazendo, mas eu estou pintando esse cenário aqui para que a gente entenda o que é essa segmentação de mercado e que a gente vai trazendo essa pessoa mais próximo, porque desse jeito a gente aumenta a conversão. Desse jeito a gente diminui custo. E desse jeito a gente qualifica o cliente. A pessoa, o lead, seja o que for. Perfeito? E aí existem vários canais e esses canais eles se comportam de jeitos diferentes. Vamos aqui tentar expandir o imaginário de vocês para que a gente entenda o que de fato são canais. Por exemplo, né? SEO, SEM, né? Search Engine Marketing, agora tem o AEO, né? E o GEO das inteligências artificiais, são formas e canais. Aqui tudo a gente está falando de certa maneira de blogs. Blog é um canal. Por quê? Porque existe um tráfego de pessoas lá. Porque existem pessoas lendo. Se eu produzo conteúdo, existem pessoas lendo aquele conteúdo. Se o conteúdo for de qualidade, lógico.
porque aí ele tá ranqueado, uma pessoa indica para o outro, etc, etc, etc. Existem pessoas lendo, ou seja, aquilo ali é uma audiência. Então aquilo ali é uma fonte de tráfego, aquilo ali é um canal, né? Aqui a gente já falou de SEO, a gente já falou de blog, aqui a gente está falando de marketing de conteúdo. Aí quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente se expande para todas as redes sociais. Quando a gente está falando de blog, por exemplo, a gente está falando de um blog nosso ou que eles chamam, né, de targeting blogs, né, de blogs específicos. Por exemplo, existe um blog, existe a Infomoney, né? A Infomoney é um portal de notícias de finanças, economias, etc. Lá a gente consegue entrar lá se a gente tiver certa autoridade, se a gente tiver contatos e fazer escrever um artigo dentro do blog deles, sendo um colunista ou um colunista convidado, né? E aí desse modo eu pego a audiência que já é deles e levo esse tráfego, faço essa conversão para o meu site, para a minha landing page, para o meu blog, para as minhas redes sociais, etc, etc, etc. Tá vendo? Eu tô levando as pessoas de um lugar para outro lugar. Nas redes sociais a gente sempre tem anúncios pagos, ou seja, anúncios online. Existe também anúncios offline. Ah, mas por que eu ia fazer por que eu faria um anúncio offline algum dia da minha vida? Porque funciona. Porque às vezes a gente consegue impactar pessoas melhor no offline do que no online. Porque às vezes o fato da gente estar panfletando, por exemplo, a gente olha no olho das pessoas, aperta a mão das pessoas e consegue falar com a pessoa. Porque às vezes, para o seu tipo de produto, um outdoor funciona mais do que um anúncio. Por exemplo, se a gente está numa estrada dirigindo um carro e tem uma lanchonete, você vai fazer anúncio para as pessoas irem na sua internet no Instagram? Não, você vai colocar um outdoor escrito 2 km cafezinho quente. Compreende? Não faz sentido a gente querer fazer um anúncio online para uma lanchonete no meio da estrada. Porque o consumidor, o tráfego de lá, já está no tráfego de trânsito, né? Mas o tráfego de lá ele não está no celular. Ele não pode estar no celular, então nunca vai ver esse anúncio. A menos que seja anúncios no Waze. Em algum dia isso vai existir, né? Já existe quando você está parado. Na estrada você nunca está parado. Mas compreende? Então, dependendo, anúncios offline são um excelente canal de aquisição, tá? A gente fala aqui, né, de e-mail. E-mail é um canal muito barato, né? Fazer e-mail marketing. Um dos canais mais baratos que tem. Marketing. A gente tem aqui WhatsApp, SMS, que tem uma taxa de conversão muito maior do que e-mail, é mais caro do que o e-mail, mas está muito mais acessível para as pessoas atualmente, né? Nas literaturas fala muito sobre marketing de engenharia. Marketing de engenharia. Marketing de engenharia é um tipo de canal que a gente cria novos softwares. A gente cria novos aplicativos para que as pessoas utilizem essas ferramentas mais simples para que a gente possa coletar um e-mail, para que a gente possa fazer a pessoa acessar, pisar dentro de uma página, para que a gente possa fazer a pessoa ver a nossa logo. Então, por exemplo, tem um que eu sempre uso que é da Take. A Take Blip, né? É uma empresa de chatbot e ela tem uma ferramentinha muito simples de gerador de link de WhatsApp, né? Quando eu quero fazer um link de WhatsApp que já vem com um textozinho, eu vou lá na ferramenta da TakeBlip, digito meu número, digito o textozinho
E aí ela me dá um link já formatado com a mensagem que eu quero que apareça quando a pessoa clica nesse link para me enviar uma mensagem. Ela tem uma ferramenta, né, que auxilia mais ou menos já dentro do produto deles, né? E eu tô lá todo dia não, toda vez que eu preciso usar essa ferramenta, pisando naquela página para que... E eles estão coletando esse dado, né? E ele fica mais barato para eles me impactar com um anúncio, por exemplo, né? Outras coisas, outros canais, por exemplo. A gente está falando aqui de time comercial. A gente está falando, né, de SDRs, BDRs, para levantar lista, né? Criação de listas, ter geradores de listas frias e ter alguém ligando para essas listas, por exemplo, né? Ou dentro de um funil chegar num momento em que a pessoa faz uma ligação comercial. Plataformas de afiliação. Colocar outras pessoas para serem canais, né, de tráfego para o nosso produto, para o nosso funil, né? Eventos, palestras, comunidades, meetups, etc, 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 são também canais que eu posso levar a minha base de leads para um evento presencial, por exemplo, né? Indicação. Eu tenho um programa de indicação em que eu estimulo a pessoa a indicar o meu produto e ela ganha uma recompensa. Eu usar de influenciadores para divulgar a minha marca. É um canal que eu estou tirando as pessoas da audiência de um influenciador que já existe, de um tráfego que está lá dentro do perfil desse influenciador e levando para o meu site, levando para as minhas redes sociais, etc, etc, etc. Né? Tá, a gente passou aqui por uns 20 canais de aquisição. A gente entendeu aqui que um funil ele tem vários canais, né? Porque ele começa com um determinado tipo de canal e aí eu estou sempre mudando o canal. Por quê? Porque eu estou trazendo a pessoa para mais próximo de mim. Então eu preciso mudar de canal. E como que eu organizo a ordem disso, né? Existem algumas ferramentas para fazer isso. E a gente vai passar aqui uma ferramenta, um framework que chama o ICE Score, muito utilizado pela galerinha de Growth Hacking. Esse ICE Score, esse ICE é um acrônimo para impacto, confiabilidade, confiança e usabilidade, né? Vamos colocar facilidade. Como que funciona? Se eu estou em dúvida de como utilizar, de qual canal utilizar, eu listo os possíveis canais que eu tenho para utilizar e aí eu dou uma nota de 0 a 10 em cada um desses itens para cada um desses canais possíveis de serem utilizados em impacto, ou seja, o quanto impacto o uso desse canal pode gerar no meu negócio de positividade, né? Na confiança que eu tenho no sucesso que esse canal vai trazer, tanto relacionado à confiança de uma boa taxa de conversão, como de uma taxa de entrega, né? Se as pessoas vão realmente receber essa mensagem e quando receberem essa mensagem, se elas vão converter nessa mensagem. Então aqui essa confiança ela tem que estar na taxa de entrega,
e na de conversão. E na facilidade que nós temos de conduzir, de aplicar esses canais. Porque muitas vezes a gente vai ter um canal que vai ter um impacto muito grande, vai ter uma confiança muito grande, mas é muito difícil de ser aplicado. Seja porque a gente não tem os contatos para, por exemplo, fazer relações públicas. Outro canal aqui, relações públicas. Por exemplo, a gente não tem um contato para sair no jornal. Ou seja, não é fácil ter umas boas relações públicas porque a gente não tem isso. Apesar de a gente ter um grande impacto e da gente ter alta confiança nesse canal. Mas cada realidade é uma realidade. A gente deixa essa ferramenta aqui como uma ajuda. Aí, obviamente, né, você faz a soma, você faz a média de todos esses canais e aí você vai ter qual que faz mais sentido para você aplicar nesse determinado momento, nessa determinada etapa. E se você quiser a minha ajuda, a nossa ajuda para montar o seu funil, para revisar a sua estratégia de tráfego, de copy, a sua estratégia de canais, né? Se você quiser ajuda para ter ideias, não deixe de mandar uma mensagem para a gente, se inscreve no nosso programa de aceleração e nós nos vemos na próxima aula. Até logo!